Olá pessoal, tudo bem? É um imenso prazer tê-los aqui comigo mais uma vez para essa mensagem poderosa e espiritual a fim de abençoar a sua vida, a nossa vida. Se você não é inscrito, inscrita no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like nos vídeos e compartilhe para que o canal seja mais e mais expandido e alcance o número máximo de almas para o reino de Deus. Amém? Vamos à mensagem de hoje, está em Atos capítulo 3, versículo 19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu vou repetir. Arrependei-vos, pois, é o primeiro passo, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, pessoal, há dois processos para aqueles que querem cultivar uma vida com Deus, né? Há dois processos, posso dizer assim, espirituais. O primeiro processo é a pessoa se arrepender, de fato, de tudo aquilo que ela tem feito até hoje, antes do conhecimento da palavra de Deus, antes de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o ser humano, através da entrega sincera e conversão ao Senhor Jesus. E o segundo passo aqui, como eu já citei, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, é um conjunto. Então há a fase do arrependimento junto com a conversão. Ou seja, a pessoa, qualquer pessoa, ela jamais vai se converter ao Senhor Jesus se não houver o arrependimento sincero. Não estou falando de remorso. Remorso é quando a pessoa até reconhece, entre aspas, que errou, mas depois ela acaba cometendo novamente as mesmas ações, as mesmas atitudes, as mesmas palavras. A pessoa, ela não tem ainda aquele nojo pelo pecado ou nojo pelo que não agrada a Deus. Muito pelo contrário, a pessoa até, entre aspas, tem aquele remorso, né, de que sabe que errou, tenta mudar, mas continua tendo o quê? Desejos, prazer em repetir todo tipo de pecado que ela sabe que vai agradar a vida dela, o ego dela ou dele. Compreendem? Então, o primeiro processo então é a pessoa se arrepender, ter a consciência, a humildade de que tudo que ela tem feito até hoje, antes de conhecer a palavra de Deus, ela ou ele estarão dispostos a darem o próximo passo, que é a conversão sincera. Então há esse primeiro processo da conversão a Cristo, para quem quer se tornar um cristão, uma cristã, um filho e uma filha de Deus de fato, de verdade, porque nem todos são filhos de Deus. Muitos se enganam pensando nessa tese, nessa frase de que é filho de Deus, e não é verdade. Só é filho e filha de Deus aqueles que se comprometeram ou que se comprometem a viver, a lutar em viver uma vida conforme a palavra de Deus. E para isso a pessoa tem que meditar, tem que ler diariamente a palavra, né? Tem que se aprofundar nessa vontade de Deus para suas vidas. Aí sim a pessoa está a caminho de se tornar um filho e uma filha de Deus. E a conversão tem que ser diária, constantemente, a cada respirar, porque pelo fato de estarmos nessa vida passageira, nesse corpo passageiro, nesse mundo passageiro, nós somos fadados, nós somos direcionados de fato a pecar, né? E é aqui que está o grande desafio daquele que se tornou ou decide se tornar um cristão. Então o primeiro processo é o arrependimento e a conversão, né? O segundo grande processo já é a pessoa que está pertencente à família cristã, ou seja, a pessoa se converteu, se batizou nas águas, a pessoa busca o Espírito Santo, ou já se batizou, ou também já foi batizado, batizada com o Espírito Santo.
E é aqui que vai entrar o segundo processo da caminhada com Cristo, que é exatamente a pessoa ela vivenciar os desafios diários, constantes, de um verdadeiro e de uma verdadeira cristã, que é exatamente as guerras no mundo espiritual. Porque a diferença de uma pessoa, pessoal, que não tenha Cristo e de uma pessoa que tenha Cristo é imensamente enorme. Ambos terão guerras, lutas, problemas a enfrentar, seja no campo espiritual, no campo financeiro, familiar, saúde, profissional, né? Enfim, mas o diferencial é que quando a pessoa é cristã, de fato, é um cristão, então essa pessoa recebe de Deus a condição espiritual que o mundo não oferece, que é o poder através do Divino Espírito Santo. Então, o diferencial de uma pessoa, já estou falando aqui do mundo cristão, o diferencial de uma pessoa, de um cristão para outro cristão, né, nessa luta, nessa caminhada da fé até a volta de Cristo, que está já para acontecer, ou até o momento em que essa pessoa partir dessa terra através da morte, o diferencial de um cristão para outro cristão, enfim, estará exatamente no quanto essa pessoa se consagra, no quanto essa pessoa se santifica, no quanto essa pessoa jejua, no quanto essa pessoa busca a Deus na madrugada, no quanto essa pessoa medita e procura viver a palavra de Deus, no quanto a pessoa congrega, no quanto a pessoa confia, a pessoa persevera na sua fé. Então veja que o primeiro passo, né, de um cristão ou de uma pessoa que ainda não se tornou um cristão, uma cristã, é exatamente isso, o arrependimento e a conversão. Correto? Que eu já expliquei lá no início. E o segundo grande processo é exatamente a pessoa se tornar esse diferencial, como Cristo foi o diferencial e nos ensinou como que deveríamos andar aqui neste mundo, se quiséssemos tão somente manter intimidade e comunhão para com Deus. Então faça análise em qual classe dessas pessoas ou qual processo você está vivendo. Você está vivendo o primeiro processo ainda ou você está vivendo já o segundo processo? Resumindo, primeiro processo, arrependimento e conversão. Você ainda está nesse processo, então acelere, porque o tempo não está a nosso favor. Você sabe disso. Dia após dia, os tempos estão piores, o mundo está pior. A palavra de Deus e profecias estão se cumprindo. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, a qualquer momento você pode morrer. Então não perca mais tempo, porque enquanto houver respiração, haverá chances para a sua alma. E para você também que está no segundo processo, você já faz parte da família cristã, você já passou pelo primeiro processo, está vivendo o segundo processo. Não aceite ficar pelo caminho. Não aceite, como diz aquela expressão, né? A pessoa nadou e morreu na praia. Não é assim? Ou seja, não aceite ser esse tipo de cristão ou de cristã, ou de servo ou serva de Deus. Não aceite, né? Se acomodando na sua fé, né? Sendo vencido ou vencida pelas circunstâncias, problemas, desertos, provas que virão na sua vida, né? Mas que você esteja naquela classe do cristão genuíno e autêntico, que é exatamente aquele que todos os dias, a cada respirar, está ali usando as armas espirituais da fé, do Espírito, para se manter conectado no reino de Deus, que é exatamente uma vida de jejum, uma vida de orações pela madrugada, principalmente, uma vida de meditação, né, todos os dias, e vivência da palavra de Deus, né? A pessoa que está ali sempre na casa de Deus, congregando, a pessoa que também está ganhando almas, falando de Jesus. Então isso tudo, pessoal, são armas espirituais que é obrigação do cristão estar constantemente vivenciando até seu último respirar aqui nessa terra, para que o Senhor Jesus
também seja evidenciado, testemunhado através da sua vida, e que não somente você possa alcançar, né, a salvação, mas que principalmente através da sua vida, da sua conduta, caráter, do seu testemunho e daquilo que Deus há de proporcionar para a sua vida, você leve a Cristo para muitos e muitas que estão indo para o inferno sem ainda terem conhecido ou sem terem passado pelo primeiro processo de conversão e entrega ao Senhor Jesus. Amém? E que Deus te abençoe de forma poderosa e até uma próxima oportunidade.